Estamos começando o nosso quinto encontro do Desafio de Traders. E é uma satisfação enorme ter você até aqui. Eu entendi que você quer aprender de fato a montar uma estratégia para você ter lucros de R$1.000 por mês com a Bolsa de Valores. Danilo, é possível? Sim. Mesmo que você esteja buscando por renda extra no mercado financeiro, mesmo que você tenha pouca grana para poder operar no mercado financeiro, ou principalmente se você quer evoluir e ter consistência para poder operar na Bolsa de Valores. Então, nessa nossa quinta aula, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre estratégia. Vamos aprofundar um pouco mais nos pontos de iniciar uma operação de compra ou iniciar em uma operação de venda. Lembrando, na aula anterior falamos um pouquinho sobre análise técnica, como que você antecipa as movimentações da Bolsa de Valores. Agora, o meu principal objetivo é aprofundar um pouco mais sobre os estudos da análise técnica. Lembrando que dentro da nossa forma, lembra qual que é a nossa forma para você ter lucros consistentes na Bolsa de Valores? Trabalharmos estratégia, gestão de risco e implementação prática. A gente vai continuar ainda falando sobre estratégia. Lembrando, nas próximas aulas, só para às vezes, Danilo, eu quero aprender sobre isso. Olha só, nas próximas aulas eu vou falar quantos contratos você pode operar no mini índice, qual que você define tua meta de lucro, como que você estabelece uma gestão de risco mais apropriada para o teu perfil. Agora a gente vai bater bastante na parte estratégica. Mas olha só, eu quero compartilhar com você algo extremamente especial. E a primeira mão que eu estou compartilhando isso público, principalmente só para você que está participando aqui do nosso Desafio de Traders. A gente tem uma comunidade chamada Comunidade de Traders 2.0. Danilo, o que é essa comunidade? Nada mais é um ambiente em que eu e outras pessoas que têm um perfil próximo ou similares que atuam juntos no pregão na Bolsa de Valores. Cada um pode ter objetivos diferentes, mas a gente tem uma proximidade com o mesmo perfil. É onde justamente a gente tem uma sala ao vivo onde a gente opera todos os dias na Bolsa de Valores. Tem pessoas focadas em mini índice, tem pessoas focadas em mini dólar, tem pessoas focadas em ações, tem muitas pessoas que entraram para a Bolsa de Valores com pouca grana e já conseguem colher os seus frutos dentro da nossa comunidade. E olha só, olha o que está aparecendo na sua tela. Esses são alguns resultados que a gente colhe na nossa comunidade de traders. O que eu quero te mostrar? Só para te dar um panorama do que a gente faz na comunidade de traders, tá? Tem pessoas que têm tempo para acompanhar todo dia, tem pessoas que não têm tempo, tem pessoas que têm muito dinheiro, tem pessoas que têm pouco dinheiro, mas todos estão ali com um único objetivo: aprender e lucrar com a Bolsa de Valores. E a gente, nesse mês que passou, no mês de agosto, foi muito legal, deixa eu só compartilhar com você uma experiência muito agradável que a gente teve. A gente criou uma competição interna, uma competição saudável com todos os participantes da nossa comunidade. E qual que era o objetivo? Eles se desafiarem. E a gente criou um desafio chamado Desafio para a Comunidade, Desafio da Comunidade, na qual a gente contava ali quantos, só para você ter uma ideia, o cara ficou um dia no positivo, teve 1 ponto, operou 10 vezes no mês, teve 10 pontos, ele ganhou R$500 no mês, ganha 5 pontos. Ou seja, a gente colocou algumas regrinhas ali que as pessoas foram pontuando. E olha só o resultado dessas 10 pessoas que tiveram lucros ao longo de um único mês: R$4.100, R$2.000, R$4.500. Olha o caso do Iago, que lucrou R$10.000 com a Bolsa de Valores. Fabi, R$3.500. Ou seja, pessoas que aprenderam essa fórmula, eles aprenderam a nossa estratégia, o que você vai aprender aqui, e eles aplicaram de acordo com os seus objetivos. E nota, tem pessoas que estão colhendo resultados acima de R$1.000, que é o proposto aqui no nosso desafio. E olha só, depois eu abro um pouco mais de detalhes. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa, elas vão receber premiações. Então tem pessoas que vai vir aqui para São Paulo, que vai passar um dia aqui comigo operando do meu lado. Tem outra pessoa que vai receber um computador na casa dela. E todas essas pessoas, elas estão entrando para uma mesa proprietária. Depois eu falo um pouco mais do nosso desafio. O que elas vão fazer? Elas vão operar o dinheiro meu dinheiro, de outra pessoa. Ele vai operar o meu dinheiro e o que ela ganhar, ela vai ter lucro. Mas o que eu posso te mostrar? Que esses são resultados reais que o pessoal na nossa comunidade, eles estão aplicando e tendo lucro. E é justamente nessa aula eu vou te mostrar uma das estratégias que você pode aplicar e poder ter retornos. Às vezes não tão grandes como esses, às vezes menor. Qual é o teu objetivo? Lembra da nossa aula 1? Qual é o teu objetivo que você previamente determinou? Então vamos lá, vamos só recapitular que a gente falou um pouquinho sobre movimento dos preços. Ah, Danilo, rapidinho, eu falei aqui um pouco para você sobre a comunidade.
Você tem interesse de saber um pouco mais como funciona a comunidade, o que é a comunidade? Escreve aqui embaixo. Quero ver como que se tem alguma interação. Danilo, eu tenho uma curiosidade de saber como que vocês operam, como que funciona. Isso é um grupo totalmente fechado, tá? Pouquíssimas pessoas entram, ele não está aberto sempre. Então comenta aqui embaixo se você tem alguma curiosidade sobre a comunidade. Então vamos lá. Danilo, nessa estratégia, a estratégia ela se chama Nadando com Tubarões. Eu quero te mostrar como que você faz de fato para ter lucro consistente no mercado. O que significa essa linguagem nadando com tubarões? Dentro do mercado financeiro, quem tem muito dinheiro é conhecido como tubarão, né? Tubarão quem tem muito dinheiro, sardinha que tem pouco dinheiro, que às vezes não ganha dinheiro como gostaria de ganhar, e quem está sempre ganhando, quem tem grana e está sempre consistentemente na bolsa. Então, tubarão é quem tem grana. E os tubarões, eles fazem a tendência do mercado. Lembra que a gente estudou tendência de alta, tendência de baixa? Você vai aprender a surfar os movimentos a favor da tendência. Então, quando a gente fala sobre tendência, a gente tem aqui uma teoria de Dow, que foi um estudo baseado na análise gráfica que a gente viu na aula passada, que topos e fundos direcionais mantêm um padrão da tendência. Então, quando você tem topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Olha só um exemplo. Isso aqui é uma tendência de alta. Você vai aprender a surfar com os tubarões. O que é surfar com tubarões? O que essa tendência ela é? Tendência ela é de alta. Você vai aprender a comprar toda vez que uma ação ela estiver subindo. Então você vai surfar com o movimento dos tubarões, com o movimento de quem manda no mercado financeiro, quem está mais forte, tá? E dentro de uma tendência de baixa, você vai surfar com o mercado apostando na baixa. Qual que é a tendência que está prevalecendo? Uma tendência de baixo, o mercado está caindo. Então você vai surfar essa movimentação de queda. Só para lembrar, Danilo, como assim surfar essa queda? Na aula 1 eu te falei duas formas de você ganhar dinheiro. Comprar barato e vender caro, apostar na alta. E você aprendeu também como apostar na queda do mercado financeiro. O que é apostar na queda do mercado financeiro? Vender um ativo que você não tem, esperar o preço cair para você comprar. Qualquer coisa, volta na aula 1 lá. Olha lá, então você vai aprender a nadar com os tubarões. Você vai aprender aí no movimentação clara de preço. Então, Danilo, uma das principais formas que você precisa começar a entender. O primeiro ponto que eu quero te apresentar aqui é uma forma de indicadores. Danilo, como assim indicadores? Eu quero te mostrar uma forma de você ter um auxílio na tua leitura da análise gráfica através da média móvel. Danilo, o que é a média móvel? De uma maneira simples, vamos para você começar a entender. Imagina que a gente tem 6 pessoas. Eu, você, o teu vizinho, teu amigo, tua mãe e teu pai. 6 pessoas, a gente está aqui. E cada um tem um tamanho diferente, né? Tem pessoa aqui na nossa amostra que tem 1,72 m, outro 1,85 m, 1,64 m, 1,69 m, 1,65 m e 1,78 m. Ou seja, nós temos 6 pessoas com alturas diferentes, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai somar a altura de todo mundo dessa amostra. Nesse caso, 6 pessoas. E aí você vai dividir pela população. Qual que é a quantidade de pessoas que você tem? A quantidade de pessoas. E aí você vai ter um resultado operacional. Qual que é a média de todas essas pessoas? 1,72. O que isso significa, Danilo? Significa que a média das 6 pessoas, eu, você, seu primo, seu pai, seu vizinho, sua mãe, amigo, as 6 pessoas que a gente está olhando, tem uma média de 1,72. Então o que acontece? Tem pessoas que têm uma altura maior e uma altura menor. Então, basicamente, eu quero te mostrar que a média móvel ele é um grande jogo de números para que a gente possa aplicar na Bolsa de Valores. Logicamente, eu te dei um exemplo de medidas, mas o meu objetivo é te falar de mercado financeiro, tá? Para quê? Para que você possa aprender a ter uma renda extra no mercado financeiro, principalmente utilizando alguns indicadores. O primeiro indicador que a gente vai aprender é média móvel. E olha só, média móvel, ela é muito conhecida, você vai ver muito falar sobre média móvel de 21 períodos, que é particularmente que eu utilizo, tá? Você pode utilizar média móvel de 50, de 34, de 200, N períodos que você quiser, tá? Só para facilitar o cálculo, 21 dias, que é o que eu utilizo, que é o que eu vou ensinar você a utilizar, beleza? Lembra que na aula passada nós falamos sobre candle? Um candle, que a gente deu um exemplo que dura um dia, abriu às 10 da manhã, fechou às 17 horas da tarde, às 5 horas da tarde. Um candle, um dia de negociação. Eu posso escolher a periodicidade do candle. Se eu estou falando um exemplo de day trade, eu posso colocar um candle com uma periodicidade de 1 minuto. Então a cada 1 minuto vai aparecer uma velhinha nova dessa, beleza? Qual que é a lógica? Você tem o tempo gráfico que você vai utilizar.
Então vamos entender só para você facilitar o teu cálculo, tá? Para você facilitar o raciocínio, a gente vai fazer um gráfico diário. Então para cada barrinha dessa me representa um dia. Então o que acontece? Eu vou usar uma média móvel de 21 períodos. Eu vou pegar o fechamento dos últimos 21 pregões, beleza? Fechou o novo pregão, eu vou lá e vou acrescentar um novo número e vou tirar o antigo. Perceba que a minha amostra continua com 21. Eu vou lá, teve um outro pregão, adiciono mais um na minha amostra e excluo o último. Adiciono mais um na minha amostra, excluo o último. Por que uma média ela é móvel? Porque toda vez que tem um dado novo, ele acrescenta um dado na tua amostra e retira o anterior. Acrescenta um novo e retira o anterior. Então, basicamente, é isso que a gente vê na Bolsa de Valores. E temos ali de uma maneira bem simples duas médias móveis. A primeira média móvel é conhecida como média móvel simples. Danilo, o que é uma média móvel? Ela é nada mais é uma somatória de valores dividido pela quantidade de elementos naquele estudo que você está fazendo. A média móvel simples, ela tem o mesmo peso. Ou seja, lembra que a gente separou uma amostra de 21 pregões? O fechamento de todos os pregões tem ali o mesmo peso. E aí tem uma média móvel exponencial. Estou aqui para te apresentar a média móvel exponencial. Você provavelmente, se iniciou seus estudos na análise gráfica, você provavelmente já ouviu falar, tá? E a gente tem um segundo exemplo de média móvel, que é a média móvel exponencial. Danilo, o que é a média móvel exponencial? Lembra que a média móvel é você somar uma quantidade de preços e dividir pela mesma quantidade? A média móvel simples, todos os preços têm o mesmo peso. A média móvel exponencial, não. Ela dá um maior peso para os dados mais recentes. Então, exemplo, coloquei lá uma média de 21 períodos, beleza? O dado de hoje que vai entrar no meu estudo, ele tem muito mais importância do que o último dado. Danilo, para não confundir tua cabeça, muda muita pouca coisa. Olha só como fica no gráfico, tá? Esse aqui é o gráfico de 21 períodos de uma média móvel. Então o que eu quero que você comece a entender? Que a média móvel, ela vai te dar uma direção de preço. Então se você começa a ver, ó, perceba que você tem zigue-zagues ascendentes, topos e fundos ascendentes, a média móvel, ela vai ajudar você a tomar uma decisão e identificar qual é a tendência do papel. Só para você entender a diferença, porque a gente vai utilizar essa estratégia, tá? Média móvel, essa é a simples e essa é exponencial. Simples, exponencial. Ou seja, todos os preços têm o mesmo peso, todos os preços não têm o mesmo peso. Os preços mais recentes têm um peso maior. É o mesmo gráfico, tá? Olha só a diferença entre elas, tá bom? Danilo, qual é a média móvel que a gente utiliza? Eu utilizo ali a média móvel de 21 períodos simples, média móvel aritmética, tá bom? Então vamos lá, para você começar a entender. E olha que legal, pessoas que lá na nossa comunidade de traders que aplicaram essas estratégias que você vai apresentar agora, olha aí que interessante, né? Roger lucrou R$2.000 em um único pregão. Olha o caso do Gato. O Gato ele é um operador do pregão, que ele é do pregão Viva Voz, ele tem bastante tempo de mercado financeiro. Danilo, eu peguei 600 pontinhos no índice com um lote do grande, né? Então, puta, cara, foi uma bela de uma rentabilidade que ele teve na operação. O Breno... É Breno, né? Breno, 140. O Breno, ele teve ali R$140 em um único dia. Danilo, olha o caso da Ana, que pegou 200 pontinhos no mini índice. Então, olha só, o que eu quero te mostrar? Que a estratégia que você vai aprender agora, ela é possível você ter lucros. Isso aqui são os resultados de alguns participantes da nossa comunidade, tá? Então, você começou a aprender sobre análise gráfica, você aprendeu sobre média móvel, agora eu vou te mostrar um outro complemento ali para que você afunile a tua estratégia. Você vai aprender um pouquinho sobre Fibonacci. Deixa eu te contar um pouco sobre a história de Fibonacci, ela é uma história um pouquinho curiosa, tá? Fibonacci, por que desse nome, tá? Nós temos um matemático italiano, tivemos um matemático italiano chamado de Leonardo de Pisa. Leonardo de Pisa, ó, até fala bonito, né? Leonardo de Pisa. Ele era um matemático estudioso e ele começava a brincar com alguns números, né? E aí, o pai dele, Bonatti, o pai dele se chamava Bonatti, Fibonacci, filho de Bonatti. Então, Leonardo de Pisa, ele criou uma metodologia que nada mais é você fazer uma combinação de números. Esse estudo ficou conhecido como Fibonacci, filho de Bonatti. Filho de Bonatti se significa o estudo que o Leonardo de Pisa, o matemático italiano, ele fez. Olha só, ele era um cara que gostava muito de matemática e ele começou a estudar ali algumas sequências numéricas de números, né? Então, ele começou primeiro estudando a procriação de coelhos. Danilo, você está falando que você está me ensinando
como funciona a procriação de coelhos? Calma, a gente vai falar sobre o mercado financeiro, é só para você entender a teoria. Então olha só, esse matemático italiano, Leonardo de Pisa, ele começou a estudar o crescimento populacional de uma população de coelho. Então ele colocou alguns coelhos, ele colocou 2 coelhos num cercadinho, depois de um tempo viu lá que cresceu a população e aquilo foi se crescendo progressivamente, certo? E aí ele começou a fazer algumas anotações numéricas, tá? Só para você entender o cálculo de Fibonacci. Primeiro, tá? Não tinha nenhum coelho, ele colocou 1, ficou 1. Tinha um coelho, ele colocou outro, resultado 2 coelhos. Depois de um tempo, de 2 coelhos, ele viu que tinha 3 coelhos naquele espaço. Depois de 3, ele viu que tinha 5, depois 8, 13. O que ele começou a fazer? Soma numérica. Então, exemplo, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais o número anterior, que é 1, 3. 3 mais o resultado anterior, 2. 3 mais 2, 5. 5 mais o resultado anterior, 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 8 mais 5, e depois você tem 8 mais 13, ou seja, o resultado atual mais o resultado anterior. E aí você vai chegar num número infinito, tá? E aí o que acontece? Ele começou a brincar com matemática, conta, multiplicação, divisão, e aí começou a ter um monte de combinação numérica. E aí ele começou a ver que alguns padrões se repetiam, né? E esses números eles se repetiam e ele chegou em alguns números importantes. Esses números importantes foram conhecidos ali pelos números de Fibonacci, 38,2%, 50%, 61,8%, 100% e 161%. Danilo, o que significa esse diacho? Só para você entender a teoria, então, ele chegou nesses números baseado no crescimento populacional de um coelho, mas logicamente que ele foi uma combinação matemática, beleza? Para que serve isso no mercado financeiro? Serve para você poder mensurar, lembra que eu falei sobre tendência? Você está aprendendo a surfar com os tubarões. O que é uma tendência de alta? Topos e fundos ascendentes. Daí um exemplo para você, topos e fundos ascendentes. Quando uma ação ela começa a cair, até que ponto ela cai dentro de uma tendência de alta? Fibonacci vai te ajudar. Se uma tendência ela é de baixa e uma ação ela sobe numa tendência de baixa, até que preço que o mercado vai subir? Então Fibonacci ele vai te auxiliar nesses tamanhos de movimento. Ele vai te auxiliar na tua tomada de decisão. Então vamos lá, vamos começar a entender. Danilo, como que eu utilizo o Fibonacci? Primeiro ponto está aqui, você acabou de identificar qual é essa tendência. Ela é uma tendência de alta. Sobe, cai, beleza? Beleza. Eu comecei a entender que a tendência é de alta. O que eu vou pegar aqui? O último movimento. Eu vou traçar uma retração de Fibonacci. Então, o que isso significa? Significa da base até o topo, esse tamanho ele tem 100%. Beleza? Beleza. Danilo, se uma ação ela tem uma tendência de alta e em algum determinado momento ela começa a cair, até que preço ela vai cair? Eu vou te explicar o Fibonacci porque a gente vai utilizar a média móvel e o Fibonacci para você aprender essa estratégia nadando com os tubarões. Beleza? Então olha só. Fundo com topo, marcou fundo com topo, esse pernada, ó, ela sobe, cai, sobe é uma perna, cai é uma perna, sobe é uma perna, cai é uma perna. Eu vou pegar uma perna, eu vou isolar uma única perna, isso se chama 100%. Uma ação que está caindo, até que preço que ela cai? Não sei, vai ter as retrações de Fibonacci, vai ter uma linha, duas e a terceira linha intermediária. Se a ação ela cair até essa primeira linha, 38%, ou seja, se ele cair até a primeira linha, correção de 38%. Se ele cair até a segunda linha, correção de 50%. Se ele cair até a terceira linha, correção de 61,8%. Significa que são números que Fibonacci chegou, tá? Sobe, cai. O que acontece? A gente vai começar a entender que, tá? A gente vai começar a entender que o mercado subiu. Essa queda se chama correção. Até que ponto que o mercado vai cair? Geralmente ele corrige até umas referências de Fibonacci. Exemplo prático, Danilo. Pega fundo com topo. Peguei um fundo, marquei um topo. Tá vendo que essa puxada 100%. A hora que uma ação ela cai, ela toca na primeira linha. Depois que ela tocou na primeira linha, nota que não tem um suporte teoricamente em preço. Ele tocou na primeira linha, ele tocou e voltou a subir. Maravilha. Ah, um detalhe extremamente importante, tá? Danilo, qual o melhor período gráfico para poder utilizar? O mais importante é que você aprenda o funcionamento do mercado, o funcionamento dos preços, como que os preços sobem, como que eles caem, quais são as ferramentas, tá? E a gente vai aperfeiçoando isso ao longo do nosso desafio. Mas vamos lá.
o mercado caiu até essa primeira linha, ela caiu até a retração de 38%. O movimento principal 100, caiu até 38, voltou a subir. Então, quando ele toca na linha de Fibonacci, significa que ele cumpriu o teu ciclo de correção. Então, é como se fosse o mercado sobe, para um pouquinho, sobe, para um pouquinho, sobe, esse para um pouquinho, ele cai, até que preço que ele vai cair? É justamente isso que Fibonacci vai ter. Então, tá aí um desenho de Fibonacci. Um outro exemplo para você poder acompanhar. Numa tendência de baixa. O que a gente tem, Danilo? Topo com fundo. Perceba que o mercado tem uma movimentação descendente, uma tendência de baixa. Eu peguei o último movimento de baixa, topo com fundo. Perceba que quando ele começa a subir um pouquinho, ele sobe um pouquinho, atinge a retração de 50% de Fibonacci e depois ele volta a cair. Então, Fibonacci, ele vai ajudar muito você na tua tomada de decisão. Então, olha só, o que você aprendeu até aqui? Isso é muito importante. Aprendemos como os preços eles se deslocam, oferta, demanda, você aprendeu o que é Bolsa de Valores e a gente começou a aprofundar um pouquinho na parte estratégica, beleza? Você acabou de ver agora média móvel e Fibonacci. Eles são grandes estudos que vai te ajudar para você tomar as decisões de iniciar uma operação. E agora eu quero de fato apresentar a estratégia, nadando com os tubarões, como que você atua no mercado financeiro de acordo com a força que predomina na Bolsa de Valores. Então, o primeiro passo. Vamos lá ter as premissas dessa estratégia. Eu peço até desculpas, eu esqueci de falar isso no começo, tá? Isso já fica até um recado aí para as próximas aulas. Se fizer sentido o que eu estou falando para você, tem um caderninho, anota, destaca alguns pontos importantes. Se alguma coisa que eu falei você já sabe, qualquer coisa elimina ali, ou se você quiser usar como reciclagem, show de bola. Qualquer coisa anota aí que vai ser importante, beleza? Então vamos lá, vamos esmiuçar agora uma estratégia. Como que você atua com a força predominante do mercado? Primeiro ponto, premissas básicas. Você tem que saber o que são suportes. Vamos recapitular. Suporte é tudo que está abaixo do preço. É o que vai fazer com que o mercado toque e ele tenha uma interrupção dessa queda. O mercado vinha de uma baixa, tocou num preço, subiu. 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 Danilo, tocou num preço, subiu. Tocou... Entendeu, né? Então, ó, suporte. O mercado cai, toca no suporte e vai. Toca no suporte e vai. Esse é uma região que eles vai interromper a queda do mercado. E resistência nada mais é uma região de vendedores. O mercado sobe, interrompe a alta. Sobe, interrompe a alta. Sobe, interrompe a alta. Sobe, interrompe a alta, cai. Sobe, interrompe a alta, cai. Então, esses conceitos têm que estar muito bem fixados. Então, mais um que a gente usa, média móvel de 21 períodos. Simples. Você vai ter que saber o que é suporte e resistência, média móvel, e aí como complemento a gente vai ter ali Fibonacci e média móvel. E agora um ponto importante para que você possa entender, lembra que a gente falou de candle na aula passada? Você tem que saber um pouquinho de candle, tá? O que é um candle? Para essa estratégia a gente vai utilizar dois tipos de candle. Primeiro candle de indefinição. O que é indefinição? Aquele candle que parece uma cruzinha, o mercado subiu, caiu e ele fechou próximo da tua estabilidade. Esse é um candle de indefinição. Indefinição no mercado financeiro significa que a força anterior acabou, tá? A força que predominava anteriormente acabou. Agora a gente vai ficar de olho que aquela indefinição pode surgir uma nova tendência. Eu vou te explicar isso na prática, não se assusta não. Candle de indefinição ou um candle de força. Danilo, o que é um candle de força? Tendência de alta, um candle de força é o quê? Um candle branco, comprador, com corpo, beleza? O que é uma tendência de baixa? O que é um candle de força? É um candle preto, um candle vermelho, um candle que sinaliza a entrada de força vendedora. Beleza? Vamos para a prática? Anota. Primeiro ponto, a gente vai olhar uma premissa básica. Você vai olhar 3 pilares toda vez que você for iniciar uma operação. O primeiro ponto que você vai olhar quando traçar um gráfico, tá? Primeiro, topos e fundos. Danilo, como a gente tem topos e fundos? Topo, fundo, topo. E o mercado sinaliza um possível fundo. Beleza? Então, topos e fundos, o que a gente tem? Ok. Beleza? Danilo, identifiquei topos e fundos no mercado. Segundo ponto que eu vou olhar é um ponto de suporte. O que a gente acabou de estudar? Média móvel. Quando o preço ele sobe muito e ele se afasta da minha média, a hora que ele cai na minha média, a média é com uma referência de suporte. É uma média onde que o mercado... Pensa o seguinte, tendência de alta, o mercado sobe, cai, sobe, cai. O mercado subiu, se afastou da minha média, a hora que ele cair na minha média, a média vai servir como suporte. E olha que eu tenho um pequeno fundinho anterior também. Danilo, é um suporte importante? Sim, é um suporte importante. O terceiro ponto que eu vou olhar aqui é o
candle. É um candle. Olha o que aconteceu. Sobe, desce, tendência de alta. Subiu. Ele começou a cair. Tocou numa região de suporte. Região de suporte é uma região que tem compradores. Olha o que acabou de mostrar no candle anterior. Um candle de indefinição, um candlezinho de doji. E depois ele montou um candle branco, um candle comprador. Qual é a tendência? De alta. Depois de uma queda, o mercado corrigiu na média. O que apareceu agora? Um candle de força. Um candle que demonstra a entrada de uma força compradora. Então o que o mercado faz na sequência? Bum! Beleza, sobe. Essa é uma estratégia para que você identifique a tendência e opere a favor da tendência. Um outro exemplo. Danilo, o que a gente tem aqui? Vamos olhar os 3 pilares? Tendência. É uma tendência de baixa. Olha como os preços caem, tá? Olha aí, nível de tendência de baixa. É uma resistência? É. Nota que no passado eu tive um pequeno histórico de preço, o mercado subiu por 4 pregões consecutivos e tocou na minha média móvel. Tocou na minha média móvel como nível de obstáculo. A média móvel serve como uma resistência. Cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Caiu dentro de uma tendência de baixa, subiu, se recuperou, bateu no obstáculo, depois o mercado volta a desenvolver uma queda. Então, é uma resistência importante, Danilo? Sim, claro que é. Fala aí pra mim, qual é o candle que foi formado, nesse movimento? Olha aí o que acontece, um candle pretinho, um candle com força vendedora. Qual é a lógica? Imagina, ó, vamos imaginar que cada candle é um dia. Ele caiu, depois ele começou a subir, ó, subiu por 1, 2, 3, 4 e tocou na média. Depois de 4 dias de alta numa tendência de baixa, o quinto dia o que acontece? Um dia de força vendedora. É um candle vendedor, é um candle que demonstra, opa, o mercado caía, ele se recuperou. Atenção, agora a força vendedora pode prevalecer. Então o mercado financeiro vai lá e desenvolve a sua movimentação de baixa. O que eu quero que você entenda? É uma forma de você poder estudar, atuar no mercado financeiro. E olha só, mais uma vez eu quero destacar para você. Danilo, é possível ganhar dinheiro no mercado? É, independente se você entra para fazer day trade em mini índice, day trade em mini dólar. Eu entrei na Bolsa de Valores para ter uma renda extra. Se é swing trade, ações, não importa. Você tem que aprender a ler os preços. O que você está aprendendo é como ler os preços. Você acabou de ver uma estratégia. Olha só esse daqui. Olha só esses comentários, tá? Olha lá na nossa comunidade. A Thaís, Danilo, eu apliquei essa estratégia no gráfico intraday, operei 5 mini contratos e fiz R$ 96. Olha o caso do Marcel. Danilo, lucrei R$ 300 operando o mercado de dólar. Que bacana. Brenão, R$ 60. Danilo, tô indo rumo aos meus R$ 100. E olha que bacana o comentário, tá? Aqui do lado, você pode acompanhar um comentário do Charles. Olha que legal. Isso foi ele elogiando o trabalho e o retorno das pessoas que participaram. Danilo, fechando um mês de cabeça erguida. 4 operações de gain no mercado de dólar. Continuaria, mas teria que parar e trabalhar. Olha só, Danilo, eu quero acompanhar a Bolsa de Valores, não tem problema. Olha o caso do Charles. O Charles trabalha e um dos momentos do que ele pode, ele fica na comunidade e lucrou dinheiro consistentemente. Evolução sempre. E olha que bacana, ele parabenizando o ranking do nosso desafio da comunidade, cresceu e também ajudando uns aos outros. E olha só, esse comentário me deixa hiper mega feliz. Olha lá o que o Meirelles comentou. Danilo, uma das melhores decisões foi entrar para essa comunidade. No começo, eu achava que era só uma sala de dicas de entrada, mas todo dia você vem e fala coisa muito bacana. Parece que está até falando comigo. Parabéns pela comunidade. Então, é isso. É isso que eu quero demonstrar para você. Danilo, não, com todo respeito, não importa se você busca na Bolsa de Valores uma renda extra, não importa se você já entrou no mercado financeiro e não tem a tua consistência. Danilo, eu tive contato com a Bolsa agora. Às vezes você está me assistindo, só para você ter uma ideia, desse ano,
mais de 900 mil pessoas entraram na Bolsa de Valores. Eu não sei se é seu caso. Se é seu caso, seja muito bem-vindo. Temos muitas oportunidades de lucrar. E o que eu estou mostrando aqui para você é o ambiente que vai fazer a diferença. Hoje existem técnicas, estratégias, mas se você está com pessoas que vão focar com você e vão evoluir, o teu aprendizado vai acontecer. E principalmente a tua consistência vai vir. Você pode ter objetivos parecidos com o meu e as estratégias parecidas com a minha. Os seus resultados vão ser parecidos, mesmo que você tenha um objetivo um pouco diferente, se você participar. Eu fiz um treinamento de desenvolvimento pessoal com o Wendel Carvalho e ele fala muito assim, aves das mesmas plumagens voam juntas. Ou seja, você quer alçar voos longos? Puta, águia tem que andar com águia, pardal tem que andar com pardal, cavalos tem que andar com cavalos, traders tem que andar com traders. É por isso que a gente tem ali a nossa comunidade de traders, que é justamente isso. E olha só, para complementar essa estratégia, para você fixar esses conceitos aí na tua cabeça, mais alguns exemplos, tá? Danilo, peguei aqui um novo modelo. Olha só recentemente, o que a gente teve? Uma sequência de topos e fundos ascendentes, preço acima da minha média. O que o mercado toca? Na média móvel, monta um candle comprador, depois volta a subir. Então, puta, um belo de um trade também de você surfar um movimento a favor da tendência, junto com os tubarões. Um outro exemplo, olha com o Fibonacci. Pequena sequênciazinha de topos e fundos, canalzinho de alta. Depois de ter uma alta, o mercado corrigiu até minha média móvel, retração de 50% de Fibo, candle comprador, espaço para o mercado voltar a subir. Legal. Outro exemplo, Danilo. Sobe, o mercado subiu, corrigiu, até minha média móvel, candle de indefinição com martelinho, linha de tendência de alta, belo de um suporte importante, Fibonacci, retração de 38,2, o mercado vai lá e sobe. Nossa, meu Deus, Danilo do céu, e agora? Calma, você acabou de aprender uma estratégia para que você possa lucrar no mercado financeiro. Eu sei que provavelmente você fala assim, Danilo, qual que é o melhor período gráfico? Danilo, como que eu utilizo isso no dia a dia? Danilo, calma, você provavelmente agora tem um caminho para começar a fazer suas operações de uma forma mais afetiva, uma forma mais tranquila. Eu queria saber da tua opinião. Danilo, a gente já aprendeu, as 3 primeiras aulas foram mais básicas, né? Onde você aprendeu um pouco mais o conceito de bolsa de valores, como funciona o mercado financeiro, corretora, o que é uma ação, código de uma ação, mercado fracionário, mercado padrão. Na aula número 2 a gente já entrou em detalhes de mini índice, em detalhes de mini dólar, já vimos contratos, como funciona o mercado de ações, você aprendeu como calcula lucro, como calcula lucro prejuízo. Na aula número 3 a gente falou do teu inimigo absurdamente grande, que é você mesmo, o seu lado emocional. Então, o terceiro vídeo a gente falou um pouquinho sobre o grande inimigo que você vai encontrar, os grandes desafios que você vai ter com a tua mente, com a tua postura, a falta do planejamento pode acarretar em problemas. Então, a gente falou um pouquinho mais para você desenvolver a tua mentalidade. A aula 4 a gente já começou a entender como antecipa os preços, a gente começou a aprofundar um pouco mais ali sobre técnica, sobre estratégia. Lembra da formulazinha? A estratégia. Então a gente começou a antecipar os preços introduzindo a análise gráfica. Agora você aprende uma estratégia ainda desenvolvida no pilar de estratégia. Você aprendeu como que você atua com os grandes poderosos do mercado para quem tem muita grana. Então você aprendeu ali como que você nada no mercado financeiro de acordo com o Tubarões. Existem outras estratégias que a gente vai ver ao longo do desafio, estratégia para você, e vai ter muitas, não vou antecipar, vai ter outras estratégias, você depois vai aprender como que você define meta, como que você sabe de fato o pontinho de entrada, mas olha só, Danilo, você já teve um contato ali com bolsa? Já tem um home broker, um celular, um aplicativo? Coloca o gráfico e começa a procurar por esses padrões que eu acabei de apresentar e acaba aí procurando por esses, familiarizando com o gráfico, tá? Depois eu vou passar um exercíciozinho para poder fixar também, beleza? Mais uma vez, detalhes, eu tô mandando para você lá no nosso Telegram, áudio, vídeo. Se você tem assistido essa aula, tem curtido, tá fazendo sentido, me marca. Posta aí lá no Instagram, marca @DanilZanini, que eu vou republicar também lá. E mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua participação e juntos a gente vai montar a tua estratégia. O meu objetivo é que você tenha lucro na Bolsa de Valores de R$1.000 por mês. Como? De acordo com o teu perfil. A metodologia, as técnicas, as ferramentas eu vou te entregar ao longo desse desafio. Muito obrigado pela nossa 5ª aula e nos vemos aí no próximo encontro. Um grande abraço e até mais.